Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma proposta diferente para todos vocês. Vamos todos fazer uma pausa e uma reflexão? Ou melhor, antes da gente refletir sobre qualquer temática, eu quero que vocês parem e prestem bem atenção nesse próximo vídeo. Six, seven, eight, nine. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Nesse vídeo, fica muito retratado os diversos estímulos que o autista recebeu em um só lugar. Muito som, ou seja, barulho, e eles têm uma audição diferenciada. Muita gente encostando, um espaço fechado, pequeno, muita luz. E sim, os autistas, eles têm uma sensibilidade maior à luz. Sabiam que, por exemplo, o fato de um autista em sala de aula não olhar para a professora não significa que ele não esteja prestando atenção nela? Pelo contrário, o autista, por conta dessa audição mais aguçada que possui, ele consegue captar toda a informação ouvindo, sem a necessidade de olhar. Fora que o brilho dos olhos do outro indivíduo incomoda muito o autista por conta da luz. Então, toda essa luz, todo esse som alto, todas essas pessoas, diversos estímulos sobrecarregam a cabeça do autista e fazem com que ele fique irritado. Como que aconteceu no vídeo? Não é algo que ele tá fazendo por teimosia. Prestaram minha atenção? Pois é. Eu quis colocar vocês no mesmo universo que vive um autista, para vocês entenderem bem como funciona a mente dele. Resolvi então fazer esse pronunciamento, porque conforme as minhas postagens do último congresso, do 15º Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões, que pude participar, e que ocorreu uma palestra de um autista e de sua mãe, eu recebi muitas mensagens de mães de crianças neurodivergentes, perguntando sobre direitos específicos dos autistas e se o nosso escritório atendia essas demandas. Hoje a minha proposta aqui com vocês ela é completamente diferente do que normalmente eu faço, porque poucos sabem, mas agora vou aqui os informar, eu estudo por fora, um curso específico sobre o direito dos autistas. E dentro desse curso, é óbvio que nós temos a introdução básica do que é o autismo, como funciona a mente de um autista, e aí, posteriormente, de todos os direitos deles. O que, na verdade, eu quero trazer aqui é que, para muitos pais de crianças neurodivergentes, ou seja, essas crianças atípicas, como, por exemplo, um autista, é complicado entender, compreender a mente do seu filho e a forma como ele funciona. Não, eu não sou psicóloga, não sou médica e muito menos especialista em autismo. O que eu sei é o que eu tiro dos meus estudos e também o que eu vi nesse último congresso em que eu tive a possibilidade de participar, no qual um autista, o Marcos, palestrou junto de sua mãe e tratou não apenas da sua condição e dos seus direitos, mas também de como a sua mente funciona e de qual foi a trajetória traçada pelos seus pais até que viesse o diagnóstico. O autista aprende bem, ou seja, se você o estimular com ali coisas práticas, se você demonstrar comportamentos nos quais seria interessante que ele seguisse, ele vai te imitar. É claro que isso precisa ser feito com constância e muito estímulo. O autista, diferentemente de nós, ele não tem tanta clareza sobre as sensações que ele tem. Ou seja, fome, sede, dor, frio, cansaço, são alguns dos pontos que ele não vai conseguir te explicar com tanta facilidade, uma vez que para ele isso também não é tão fácil de se compreender. Por isso, é necessário que os pais e familiares, as pessoas que realmente estão sempre com ele, o ensinem a identificar e explicar o que é que ele está sentindo. O que é fome, o que é sede, o que é dor, o que é calor, o que é cansaço, o que é frio. Uma outra curiosidade é que os autistas não têm a própria concepção. O que seria isso? Seria saber, então, ter a sua própria concepção, saber a sua posição, o seu movimentar, o seu lugar no mundo. Por isso, eles necessitam ser estimulados e ensinados sobre a sua posição, sobre quem são, sobre eles próprios, porque, naturalmente, infelizmente, eles não têm. Além da seletividade alimentar, que é um ponto sim, muito comum entre os autistas, tanto pelo som, textura, o cheiro dos alimentos, a própria cor, normalmente os autistas preferem alimentos, por exemplo, amarelos, sabiam? Eles também têm algumas características próprias que os diferem das crianças que não são neurodivergentes, como, por exemplo, a falta de consciência do perigo, o medo de coisas aparentemente inofensivas, sensibilidades a sons e luz, falta de contato visual. O indivíduo, ele precisa ser ouvido, precisa ser dito o nome dessa criança, dessa pessoa, para que ele identifique que você está falando com ele. Caso contrário, por exemplo, numa ordem comum, faça a tarefa. Ele não vai compreender. É necessário que você fale fulano de tal, faça a tarefa. Assim, ele vai receber o comando e o cérebro dele vai conseguir compreender. São alguns dos pontos característicos dos autistas. Outros comportamentos que muitas vezes podem ser mal interpretados pelos próprios pais dessas pessoas é, por exemplo, chorar ou rir em momento inapropriado. Isso é uma reação do cérebro deles que muitas vezes não compreende de fato aquela situação. Na verdade, os autistas, eles levam tudo muito ao pé da letra. Então, por exemplo, se nós falarmos assim, nossa, essa festa foi animal, ele vai entender o termo animal realmente como um bicho. Eles não compreendem da forma como nós compreendemos essas gírias. É difícil para eles. Por isso, também é necessário que esses fatos sejam explicados. Toda vez que você vai falar algo, se for para dizer algo que seja ao pé da letra. Caso contrário, explique o sentido do que você está falando para ele. Porque, você sabe, isso é complicado. Porque acaba dificultando, então, aqui são outros pontos, acaba dificultando o relacionamento com colegas, dificultando de fazer amizades. Eles têm uma fala e um sotaque muito específico. Isso para os quais
quadros de autistas que normalmente se comunicam. Eles brincam de forma incomum. Tudo isso, todos esses pontos que eu tô passando aqui, só trazem o mesmo fundo do que é necessário fazer. É necessário que essas pessoas sejam extremamente estimuladas. Sim, por uma equipe interdisciplinar, mas principalmente pela família que o cerca, pelas pessoas que o cercam. Assim eles conseguem desenvolver as suas habilidades. Então, os familiares e pessoas que cercam esses autistas precisam estimular. Afinal, eles conseguem sim desenvolver as suas habilidades. O quadro de autismo dificulta? Sim, desenvolver. Não vou negar aqui, mas não impossibilita. O Marcos é a prova viva de que é possível desenvolver diversas habilidades em uma só pessoa. O Marcos, por exemplo, fala diversas línguas. Fala espanhol, fala alemão, fala francês, fala o inglês e o português. O Marcos, por exemplo, foi tão estimulado que ele canta, que ele toca, que ele sempre foi bem no colégio, concluiu os seus estudos. Não é impossível que um autista viva bem, mas é necessário que ele conte com o apoio da sua família. Porque o autista precisa que, antes de qualquer pessoa, os próprios pais confiem na melhora do diagnóstico dele, que os próprios pais estimulem ele a melhorar. E já que eu falei sobre isso, essas são algumas das formas que você pode explorar o hiperfoco do seu filho, da sua filha, que tem o quadro, por exemplo, do autismo. Se você percebe que ele tem essa habilidade com sons, com música, por que não estimulá-lo a tocar um instrumento, a cantar? Se ele gosta de carros, por que não estimular a brincar com carros, a assistir corridas? Se ele gosta de animais, que ele interaja com os animais, que ele tenha um pet, que ele consiga estudar sobre o assunto, dê livros pro seu filho. Se ele gosta de jogar futebol, que ele pratique, que ele tenha uma rotina de treinos. O esporte é fundamental, não só para a saúde, mas também para o desenvolvimento das crianças, para o desenvolvimento de diversas habilidades e interação social. Agora, colocado todos esses pontos, eu venho aqui na posição de advogada e de estudante dessa temática e pensando pós-congresso no que eu poderia fazer para trazer então uma melhoria na vida desses pais, que eu sei que enfrentam diversos desafios, para ir junto com a minha colega de trabalho para conversarmos sobre a temática e nos deparamos com diversas mães que têm dificuldade, por exemplo, de ter liberado o tratamento de terapia aí para seus filhos. Uma terapia muito comum e realizada por diversos autistas é a terapia ABA, que muitos planos de saúde cobrem sim e devem cobrar. Só que, em diversas situações, o plano não tem liberado. Por isso, é necessário entrar com uma ação judicial competente solicitando a liberação desse tratamento, se é que ficou comprovado que, de fato, esse é o melhor tratamento para o quadro do seu filho ou filha. Por isso, anuncio para vocês que o nosso escritório está cada vez mais se especializando e estudando acerca da temática dos direitos dos autistas, para melhor acolhê-los, orientá-los e acompanhá-los em todo esse processo que envolve demandas judiciais relacionadas aos quadros de crianças não apenas autistas, mas também neurodivergentes. Por isso, se necessitarem de qualquer questão jurídica relacionada a essa temática, não hesitem em nos procurar. Estamos sempre em constante estudo, estamos analisando quais são os pontos que podemos trazer ainda mais melhoria para o nosso escritório quanto a essas temáticas e estamos preparados todos para poder melhor auxiliá-los e orientá-los nessas demandas. No que necessitarem, estamos aqui pronto para acolhê-los e pronto para ajudar. Os atendimentos, eles ocorrem de forma ampla, não apenas abrangendo a área de família e sucessões, também o direito médico, o previdenciário, se necessário, a parte criminal, caso tenha havido algum crime relacionado ao seu filho, dentre tantos outros pontos e áreas que temos dentro do direito. E também vocês podem perceber que nós estamos sempre em constante atualização para trazer o melhor sobre essas temáticas para vocês e para entender de forma interdisciplinar como funciona o quadro dessas crianças neurodivergentes. Um exemplo foi esse congresso que nós realizamos na última semana. Estamos sempre ativos, buscando o melhor e o mais atualizado para vocês. Se precisarem, contem conosco.